na parte da maternidade, né, o joelho das mames. Que também a questão do estresse, tanto o estresse sonoro quanto o estresse térmico, pode influenciar nessa produção, né, na cadeia, né, da suinocultura, e o agricultor perder, né, ter alguma perda na sua produção, né, que não é interessante, né? Então, assim, como é que podemos proceder, né? Como é que podemos passar para o agricultor a melhor forma dessa situação, né? Bom, dentro da creche e dentro da maternidade, são dois setores da suinocultura, da granja, que têm uma necessidade de ter uma atenção redobrada todo o tempo. Né? São animais filhotes e a fêmea está ali também, que acabou de passar por um processo do parto. Então, são animais que estão ali necessitando de atenção todo o tempo. E dentro desses dois setores, podem haver muita perda. O animal, quando ele está ali sofrendo com a temperatura baixa, por exemplo, pode vir uma série de infecções para esse animal, né? Uma série de contaminações e provocar doenças, provocar prejuízos para esse animal. Então, dentro da creche, você sempre observar a temperatura, e aí a creche normalmente, ela também, nós também buscamos sempre controlar o ambiente da creche, controlar entre aspas, né? Mas buscar controlar a temperatura daquele ambiente com lonas, né? E sempre o mesmo truque, digamos assim. Observando que os animais estão muito espalhados, é porque está muito quente. Então, controla ali a temperatura, baixando, na verdade levantando, desculpa, a lona e deixar a ventilação correr ali com maior frequência, né? Para controlar essa temperatura. Se eles estão mais juntinhos, significa que eles estão com frio. Então você tem que chegar ali, já baixar a lona, porque quando eles estão com esse estresse térmico, aí ele já para de comer, né? Já diminui ali a sua alimentação, já diminui a ingestão de água. Os suínos são animais que têm um problema, sofrem com a imunidade, principalmente no início da vida, devido ao colostro, que não tem ali, principalmente o ferro, não está ali presente dentro daquele colostro de forma disponível o bastante para esse animal absorver. Então são animais que vão sofrer um pouquinho ali no início da vida, né? Então você tem que ter todo o controle, toda a atenção para esses animais, porque são dois setores que vão te dizer qual será a sua receita. Mas é muito difícil você ter esse tipo de problema já lá na terminação, ou já ali no crescimento, por exemplo. Mas os animais que estão nessas duas fases, de maternidade e de creche, são animais que precisam de atenção redobrada para que não ocorra esse tipo de problema e que não exponha eles a uma baixa imunidade ainda maior. Realmente, Ângela, você tocou aí na questão do ferro, né? Questão da parte deles pequenininhos, né? Sim. Do colostro, essa situação. É assim, quando eles nascem, né? Eles já nascem com essa deficiência, né? Sim. Então, o que é mais recomendável fazer nessa situação com esses animais que têm essa questão da deficiência de ferro, que futuramente repercute na sua evolução? Sim, os suínos são animais que sofrem muito com essa deficiência de ferro no colostro, né? E nós sabemos que o colostro, ele é fundamental para o filhote ali no início da vida. Então, o que é recomendado é que se faça uma aplicação de ferro logo no início da vida, logo ali após o nascimento, já fazer uma aplicação de ferro para evitar anemia nesse animal. Isso. Os suínos são animais que, com essa deficiência de ferro, eles sofrem muito com a anemia, né? E se você tem um animal anêmico, você vai ter um animal que come menos, que se desenvolve
com a lentidão não vai acompanhar o Além lote. da morte, né? Que pode Além de ocasionar. provocar outras doenças, abrir portas para outras doenças, para outras infecções e levar esse animal à morte. Então você tem que sempre observar que se o animal nasceu, você tem que fazer ali o seu manejo dentro da sua maternidade. Quando eu digo maternidade, eu não estou dizendo que você precisa ter uma estrutura, né, toda equipada. Você tem que criar dentro das suas condições, mas propor para aquele animal condições que possa responder ao produto daquele animal. Se você está criando um suíno para futuramente você ter um animal para o abate, você já tem que vir com ele ali na maternidade, dando condições para que ele possa chegar ao peso final em menos tempo, né? Você precisa buscar estratégias, buscar formas, cuidar da nutrição e dentre outros tripés que ocorrem ali dentro da suinocultura para levar esse animal a chegar a atingir o peso de abate em um menor número de dias. Então, se você tem um animal que nasceu e você não fez essa aplicação de ferro, você vai observar que ele vai ser um animal que não vai acompanhar o lote, né? Ele vai estar ali com o desenvolvimento mais lento, vai ser sempre menorzinho e ele não vai atingir o peso ideal naquele período esperado do seu plantel. Fora que tem casos, né, com essa questão da deficiência do ferro, que o animal acaba ao óbito, né, porque ele não consegue desenvolver, né, ele não consegue desenvolver. E aí com isso ele vai, com o tempo, ele não vai conseguindo absorver os nutrientes, né? Sim. Quanto mais ele passar aquele tempo sem o ferro, sem ter essa reposição, ele vai vai ser dificultoso ele absorver os nutrientes e consequentemente esse animal ele vai morrer, né? Então Sim. não é o esperado, né, para o agricultor, porque se torna uma perda que não é viável na produção, né? Você tem um animal que não recebeu ferro no início ali da vida, você vai observar que ele vai apresentar sinais de anemia, né? E ali você pode observar as mucosas, com coloração esbranquiçada, muito forte. Normalmente o focinho, as orelhas, você observa que não vai estar tão rosinha como a gente fala, né? Os filhotes, os suínos, eles são rosas. E quando ele está com a deficiência de ferro, você observa ele com as mucosas um pouco mais esbranquiçadas. Então, se você não propõe a esse animal uma aplicação de ferro para que ele possa combater, para que ele possa se libertar, digamos assim, dessa anemia, e ele não consegue muitas vezes competir com o animal da própria ninhada, e ele tem dificuldade, por exemplo, para mamar, né? Isso. Você vai ver que muitas vezes, e ainda mais uma vez, nós paramos na diarreia. Porque se ele não tem como competir com os irmãos, né? Com os filhotes ali dentro daquele lote para mamar, ele vai ter um desenvolvimento muito mais lento e normalmente abre portas para doenças e esse animal evolui para óbito. Na verdade, ele não consegue, né, acompanhar os outros e, consequentemente, ele vai ficando para Sim, trás. ele sempre vai ficando para Isso, trás. então não é interessante. Temos muitos casos, né, do agricultor ter essa questão do ferro, né, Sim. que o animal, quando ele nasce, aí com o colostro, ele não consegue absorver todos os nutrientes. E, consequentemente, aí ele vai ter essa deficiência do ferro, por isso que é necessário ter essa reposição. O agricultor tem que se atentar à situação do ferro para repor esse ferro e aí esse animal ele começa a reagir, né? Uhum. E conseguir desenvolver o lote por Sim. todo, né? É o que a gente chama de lote homogêneo, né? O lote homogêneo, que é o nós interessante esperamos. na cadeia, né? Uhum. E evitar sempre que o óbito ocorra, né, na sua produção. Porque ninguém produz esperando ter prejuízo. E quando você perde um animal, você está tendo prejuízo. Isso. Mesmo que ele ainda evolua para o óbito enquanto filhote,
né? Você está deixando de ter um produto lá na frente. Isso. Então você tem que cuidar dentro da maternidade. Quais são, assim, os cuidados que devemos ter com as fêmeas na hora do parto, Ângela? Ó, as fêmeas suínas, elas são fêmeas que têm um tamanho médio, né? São fêmeas que têm seu parto ali na maternidade, num local mais restrito e controlado, né? Digamos assim, um pouco mais controlado. E são animais que necessitam de um parto acompanhado, necessitam tenham um acompanhamento ali no momento do parto, assim como todas as outras fêmeas. Porém, no caso das matrizes suínas, elas são fêmeas que têm mais de um filhote, né? E quando se compara o tamanho desse filhote com o tamanho da fêmea, normalmente é extremamente desproporcional. E aí o que ocorre? Pode haver, e acontece muito quando não há esse acompanhamento ali no momento do parto, o animal ele pode sofrer esmagamento, porque a fêmea ela conseguiu expelir o filhote, né? Sentiu dor, muitas vezes ela levanta para beber água. Quando ela vai deitar, ela deita em cima desse filhote. E aí ocorre o que a gente chama de esmagamento. O esmagamento hoje, dentro da suinocultura, no manejo da maternidade, ele está ali gritante, de forma gritante, em relação a prejuízos, porque ocorre muito. E além de tudo, as fêmeas suínas são animais que naturalmente, né, tem muitas vezes um parto durante a noite. Muitas vezes o agricultor, ele passa, quando ele percebe que vai ter essa gestação, que a porca ela vai entrar em trabalho de parto, ele fica ali acompanhando. Sim. Aí isso pode acontecer 1 hora da manhã, 2 Sim. horas, então ele fica ali acompanhando até a gestação. Porque essa perda que você falou, muitas vezes pode acontecer, né, no plantel, é uma perda gritante para o agricultor, né, perder, né, o animal ali naquele momento. Por isso que esse acompanhamento dos agricultores na hora da gestação é fundamental, né? Sim, esse acompanhamento é observar a porca, né? Observar aquela fêmea. Você anotou o dia que ela foi coberta, né? Você vai saber quando que aquela fêmea ela tá ali se aproximando do seu trabalho de parto. Quando a fêmea chega ali no momento do seu trabalho de parto, ela começa a apresentar sinais. Ela fica inquieta, ela deita, ela levanta, ela bebe água e ela derrama água. Ela começa a dar sinais, a vulva começa a ficar edemaciada, né? Muitas vezes muda ali a coloração, fica mais avermelhada. Então são sinais que você começa a observar que aquela fêmea ela está se preparando para o parto, né? São animais que eles começam a fazer aquele gesto de cavar, como se ela quisesse fazer um ninho. Ela se prepara para aquele momento. Então quando a fêmea começa a dar esses sinais, você pode observar e esperar que aquela fêmea ela já está entrando em trabalho de parto. É o momento de você parar e acompanhar o parto dessa fêmea, né? Para que se evite esse esmagamento. Além de tudo, você também precisa ter o cuidado com o umbigo, né? Fazer a cura do umbigo no momento que esse animal nasce. Cortar, né? Curar direitinho ali com iodo a 10%, porque o umbigo ele é a porta de entrada de contaminação para o filhote recém-nascido. Então é de extrema importância dentro da granja, dentro do seu plantel, e eu volto a repetir, não é porque você tem apenas uma fêmea, ou que você tem apenas 2 fêmeas, que você não vai acompanhar esse parto. Você precisa acompanhar para que você possa ter o seu produto final dentro do esperado.
né? Dentro de uma receita que você se programou. Então, você acompanhar esse parto é de extrema importância. Ele não vai ter momento para acontecer. Pode ocorrer amanhã, à tarde, mas também pode acontecer à noite, 1 a 2 da manhã. E você precisa estar preparado para esse momento. Tá ali acompanhando direitinho. Buscar colocar iluminação ali dentro da possível, da granja, para que você possa, né, fazer esse acompanhamento e evitar perdas dentro da sua produção, né? Isso. Além de que o agricultor ele tem essa percepção que a porca, a fêmea suína, ela vai parir, né? Porque ele já tem essa percepção de acordo com os sinais. Sim. Então ele já fica ali preocupado, né? O agricultor fica ali preocupado ao horário que ela vai ter a sua parição, né? Sim. E é importante ele tomar esses cuidados, né? Porque evitar perda é importante, ele teve um custo ali com aquele animal, né? E além dele evitar essa perda por esmagamento, ter o cuidado ali com o umbigo, ele ainda precisa garantir que esse leitão mame o colostro. Isso. Né? Como nós já falamos, o colostro da fêmea suína, ele é deficiente de ferro, mas ele é extremamente rico em vários nutrientes, vários outros nutrientes que são extremamente necessários e é quem vai garantir a imunidade desse animal, né? É quem está ali passando aquela troca de anticorpos de mãe para filho. Então é muito importante também, além de você acompanhar para evitar o esmagamento, observar também se esse animal ele está mamando o colostro. Se ele realmente mamou. E se ele não mamou, você pegar ele ali e conduzir, colocar ele próximo à porca para que ele possa mamar o colostro, né, de forma direitinha nas primeiras horas de vida, que é extremamente importante, né, que vai muitas vezes até definir como que esse animal ele vai se comportar até o restante de sua vida. É a mamada do colostro. Ela é de extremamente importante. E o desempenho do plantel, né, do agricultor, que é importante. Sim. O desempenho do plantel, o lucro do agricultor, ele está, eu sempre digo que o lucro do agricultor ele está dentro da maternidade e dentro da creche. São dois momentos ali extremamente importantes. E o momento do parto também era extremamente gritante dentro de uma produção de suínos. Você tem que realmente acompanhar para evitar perdas, né? Observar se no momento do parto, se ela não está com dificuldade de expelir algum filhote, se não tem algum filhote muito grande, né? Observar o comportamento desse animal, as contrações uterinas, ter sempre esse cuidado de estar observando, contabilizar quanto tempo ela consegue expelir um filhote e outro, né? E fazer uma média de tempo, porque se ela teve o primeiro, o segundo, o terceiro, ela vai parar para descansar, mas quanto tempo né, entre uma contração uterina e outra? Né? Esse descanso foi de quanto tempo? Porque muitas vezes ela está ali fazendo força e o filhote é muito grande, ele não vai passar, e aí você acaba perdendo muito, né? Às vezes pode ocorrer até de você perder a matriz. Então, acompanhar o parto é realmente muito importante. A Ter à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.